Seja muito bem-vindo no canal, esse é o Bíblia Espada Forjada. Estamos de volta com um review. Eu já fiz o review dessa Bíblia, mas eu quero comentar sobre ela pelo fato de ela ser maravilhosa. Nossa, acho que toda a Bíblia é herança. Aliás, essa é a Bíblia de estudo, herança reformada, mas toda a Bíblia reformada acho que é espetacular. Essa é maravilhosa. E é isso que eu queria estar passando para vocês. Eu fiz o review dela, eu estou lendo ela, inclusive. Disse para vocês que eu ia estar lendo ela de Romanos em diante. Estou quase terminando, graças a Deus. Já estou em Hebreus, comecei semana passada, lendo ela com os comentários e é maravilhosa. Essa Bíblia aqui vale muito a pena. Joey Bick, ele esteve no Brasil semana passada na igreja do pastor Paulo Júnior e foi muito bom. Eles comemoraram 15 anos. Ele estava até falando dela. Eu queria eu ter ido para São Paulo para poder ter pego ela assinada por ele, né? Não do caso essa, mas uma outra. Eu devo estar comprando, possivelmente dessa daqui agora, a capa preta e marrom. Essa, no caso, a capa é preta, mas tanto faz. Eu queria passar isso para vocês. Eu vou estar lendo a introdução dela, que eu não dediquei isso no review. Coisa boa, muita coisa boa mesmo, e é isso que eu quero focar. Pessoal, para quem ainda não comprou Bíblia, qualquer Bíblia reformada é um espetáculo. Essa não é diferente. Joey Bick, ele é considerado um puritano, né, por muitos. Ele estudava lia os livros de puritano desde os 16 anos. Então, assim, ela é muito, muito boa mesmo. Aqui está falando das ferramentas dela, mas eu quero ler a introdução com vocês. Eu vou querer passar mais detalhes, mas é preciso ler isso com vocês, e é isso que eu gostaria de passar. Então o tempo vai ser dedicado a isso, para que vocês possam entender do que ela se trata, com mais carinho e mais atenção aí. Mas recomendo e muito, muito mesmo. Voltando, conteúdo espetacular. Bem-vindo à Bíblia de Estudo e Herança Reformada. Deus falou e sua palavra escrita é a Bíblia. Em uma época de incerteza, esta é uma boa notícia. Sua palavra é a luz em nossa escuridão. Pode-se conhecer Deus e ouvir a sua voz hoje pela leitura das páginas de seu livro. Eis aqui a verdade pura, verdade em que se pode confiar. O Senhor Jesus Cristo, o Verbo vivo, ainda fala na palavra escrita pelo Espírito Santo. Suas palavras são vida e o Espírito Santo pode torná-las vida para você também. O que você tem em suas mãos é a Bíblia, um conjunto de ferramentas para ajudá-lo a entendê-la. Para quem não conhece Bíblia de estudo, aí, um conjunto de ferramentas. Toda Bíblia de estudo, além da Bíblia ser por si só a palavra de Deus, ela contém umas ferramentas que podem facilitar o entendimento, a compreensão e ter um conhecimento, abranger algo que você até então desconhecia através das palavras desse livro. Essa Bíblia aqui é maravilhosa e é por isso que eu estou passando isso para vocês. Eu espero que gostem, para quem não conhece, para quem não viu esses detalhes e para quem ainda não comprou Bíblia, essa aqui é uma que eu recomendo muitíssimo. O que você tem em suas mãos é uma Bíblia, um conjunto de ferramentas para ajudá-la a entendê-la. As palavras da Bíblia aparecem no topo da página em letras maiores. Essas são as palavras de Deus, inspiradas por ele, em 2 Timóteo 3,16, dadas a nós por meio de profetas e apóstolos quando foram infalivelmente movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21, e fielmente traduzidas para o português. Tudo o que elas dizem é verdade. Na parte de baixo da página e também em artigos espalhados ao longo de todo o livro aparecem as palavras de estudiosos da Bíblia para ajudá-lo a entender a palavra de Deus, a obedecer a ela. O Cristo ressurreto nos dá mestres e, embora não sejam perfeitos, Deus os usa para explicar e aplicar a Sagrada Escritura. Em particular, esta é a Bíblia de Estudo e Herança Reformada. Todas as palavras desse título representam algo especial sobre essa edição da Bíblia. As palavras Herança Reformada são mais que o nome da editora original. Elas nos lembram que o Senhor concedeu um reavivamento teológico e espiritual nos séculos XVI e XVII, que resultou em um rico legado de verdade bíblica para a Igreja. Nesta Bíblia, em alguns pontos ao longo de todo o texto, há pequenos artigos sobre o ensino-chave de fé cristã,
alguns extraídos dos reformadores e puritanos, outros escritos por modernos teólogos que seguem a mesma linha de pensamento. No fim, você também encontrará um panorama da história da Igreja e uma coleção de credos e confissões clássicas, declarações feitas pela Igreja de sua fé viva no Senhor Jesus Cristo. Isso é no final dela, viu, gente? O legado da Reforma consiste não apenas de verdades teológicas, mas também de vibrante piedade pessoal e experiência da graça do Senhor edificadas na verdade para ajudá-lo a conhecer o Senhor e crescer em sua graça. Esta Bíblia inclui uma seção exclusiva intitulada Pensamentos para o Culto Pessoal Familiar. Isso é um espetáculo em toda ela, viu, pessoal? No fim das notas de cada capítulo, momentos regulares para a leitura da Bíblia sozinho em família são cruciais para a espiritualidade cristã. Esperamos que essa sessão seja particularmente útil para ajudar famílias atarefadas e preparar devocionais proveitosas. Aí, para quem não faz culto devocional, ela é uma ferramenta maravilhosa, muito top, muito 10 mesmo, para o culto familiar diário. Uma simples passada de olhos nesses pensamentos será de proveito considerável. Esta ferramenta tem o objetivo de ajudá-la a pegar o que você acabou de ler e transformar em meditação e discussão úteis em ambientes privados e públicos. Lembrando como ela é focada nos puritanos, no caso os reformadores também, e o Dr. Bey, ele é considerado puritano, eles tinham um hábito de meditação nas escrituras em grande parte do dia, e assim ela vai trazer para você que possa meditar. Eu recomendo ricamente. Eu li, assim que eu peguei ela, que eu li Romanos, o capítulo 1 foi tão profundo, e o capítulo 2, que eu precisei dar uma parada para poder digerir as informações que eu tinha adquirido, porque foi tremendo, tremendo mesmo. Lá em Meditação e Discussões Úteis em Ambientes Privados e Públicos. Você também encontrará no fim da Bíblia uma coleção de artigos sobre vida cristã, prática que tocam em temas como oração, orgulho, família e como viver positivamente em um mundo negativo. Finalmente, esta é uma Bíblia de estudo. Cada livro da Bíblia é prefaciado por uma introdução que discute questões sobre a autoria, data, tema e propósito do livro e faz uma sinopse de sua mensagem. Em alguns casos difíceis, questões de interpretação também são discutidas na introdução. Abaixo do texto da Sagrada Escritura, milhares de notas de estudo explicam o significado de palavras e frases específicas em seu contexto original. Referências cruzadas com outros textos relevantes são integradas às notas de estudo, permitindo a investigação de um tema ou ensino. Uma seção de mapas, no fim, o ajudará a visualizar a localização de vários eventos descritos na Bíblia. Veja comentários sobre Êxodo 13:18, que identifica corretamente a localização geral da milagrosa travessia do Mar Vermelho. E uma concordância o ajudará a encontrar algumas das mais importantes referências bíblicas sobre uma ampla variedade de palavras. Assim, eis que a Bíblia de Estudo Herança Reformada, ficamos felizes por tê-la aberto, mas lembre-se, assim, eis aqui a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Ficamos felizes por tê-la aberto, mas lembre-se sempre de que simplesmente ter uma Bíblia não lhe faz bem. Leia a Bíblia, ore por meio dela, creia nela e obedeça-lhe na dependência do Espírito Santo. Use as ferramentas de estudo deste volume com critério, nunca colocando-as em pé de igualdade com a Escritura, lembrando-se sempre de submeter à Escritura as notas, os artigos e documentos confessionais falíveis. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo abra seus olhos por meio do Espírito para que você enxergue coisas maravilhosas na lei divina e no Evangelho. Incline seu coração ao Filho e a seus testemunhos e lhe dê vida em seus caminhos. Ore conosco para que esta Bíblia de estudo seja usada pelo Espírito Santo para a salvação de muitas pessoas, para o amadurecimento espiritual dos crentes e para a edificação da verdade e da Igreja de Deus, para gerações futuras, tudo para a honra e glória do Deus Trino, doutor no caso, que eles não puseram, Joy Bick, tá? Organizador geral. Ela é maravilhosa.